Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Nós estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. E a gente começa apresentando para você as matérias de destaque da capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete hoje da Folha para um assunto internacional: Donald Trump suspende tarifas sobre México e Canadá por um mês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou ontem, em um mês, o início da cobrança de tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá, após os dois países se comprometerem em reforçar a segurança de suas fronteiras com o território norte-americano. O acordo com o México foi selado após conversa de Trump por telefone com a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum. Ela prometeu enviar 10 mil militares para combater o tráfico de drogas na fronteira. Já os Estados Unidos, disse a Sheinbaum, vão evitar o tráfico de armas para o México. Mais tarde, ontem ainda, o americano, presidente Donald Trump, e o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, também fecharam um acordo. Segundo Trump, o premier canadense vai enviar também 10 mil funcionários à fronteira para parar o fluxo de fentanil. É uma droga. Trudeau afirmou no X, que é o ex-Twitter, que o Canadá adotará plano de 1,3 bilhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos impôs ainda uma taxa de 10% sobre a China, sem data definida para iniciar a cobrança. Trump deve falar com o líder chinês Xi Jinping nesta semana sobre o assunto. Para falar nos Estados Unidos, o dólar aqui no Brasil fechou ontem cotado a R$ 5,81, na 11ª queda consecutiva após taxação ser adiada. Agora, na área de política, aqui no Brasil, é chamada de capa da Folha de São Paulo: Lula promete ouvir o Congresso Nacional antes do envio de projetos de interesse do governo. Diz o texto: o presidente Lula disse que Hugo Mota e Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, novos presidentes, respectivamente, Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado. Lula disse que eles são seus amigos e que a relação entre eles será positiva. Os eleitos falaram em ajudar o governo e pregaram a harmonia entre os poderes. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, defendeu a corte após recados do Congresso e disse que a conversa entre eles será direta e franca. Ainda na área de política,
A foto de destaque da Folha de São Paulo na capa é para a guerra dos bonés. É a guerra midiática entre a oposição e a situação na abertura do Congresso Nacional ontem. Diz assim a legenda destas duas fotos: Guerra de bonés marca início do ano legislativo no Congresso Nacional. A oposição, que é essa primeira foto da esquerda, com bonés verde e amarelo, oposição usa item com a inscrição "Comida barata novamente, Bolsonaro 2026", é a frase. Essa foto da direita com aqui, ó, o pessoal da situação com os bonés amarelos e também azuis, diz assim: os governistas vão de... A frase escrita nos bonés dos governistas: o Brasil é dos brasileiros. Mauro Zafalon escreve hoje na Folha de São Paulo: de cara, são 3 países com medidas de retaliação de Trump: Canadá, China e México. A União Europeia está na iminência de entrar na lista. As transações entre os 4 e os Estados Unidos envolvem 227 bilhões de dólares em produtos agropecuários. Brasileiros nos Estados Unidos usam apps, são aplicativos de celular, para driblar as batidas da imigração do governo Trump. Brasileiros têm resgatado aplicativos usados durante o primeiro governo Trump para se esquivar do serviço de imigração nos Estados Unidos. Um deles, o Padlet, permite compartilhar o local exato onde os agentes estão. Entidades pretendem criar serviços de alerta próprios. Na Prefeitura Municipal de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes atrasa a obra de drenagem em bairro alagado. Polder, na região do Jardim Pantanal, zona leste de São Paulo, deveria ter sido entregue em setembro de 2023, mas obra não foi concluída. O bairro, localizado na várzea do rio Tietê, está alagado desde sábado. Gestão Ricardo Nunes não comentou o atraso da obra. No caderno Ilustrada, a matéria principal é sobre a festa do Grammy. Grammy político coroa Beyoncé. Cantora recebe o prêmio de melhor álbum em cerimônia com críticas a Donald Trump. Na editoria de mercado, a matéria chamada de capa da Folha de São Paulo é dizendo que a biografia de Bill Gates dá pistas do caminho para o sucesso. No caderno Veículos desta terça-feira, publicado na Folha, diz a matéria que carros dos anos 90 viram um sonho de colecionadores. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E no alto da página, a questão dos alagamentos lá em São Paulo é destaque no Estadão. E aqui é lá no Jardim Pantanal. Olha a situação, o bairro todo alagado. E aqui diz qual é a solução pretendida pelo prefeito de São Paulo.
Em zona de inundação crônica em São Paulo, a ideia é tirar os moradores. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, pretende demolir as construções do bairro Jardim Pantanal, no extremo leste de São Paulo, perto de Guarulhos. Como fazer um dique para barrar a água custa caro, a população seria paga para deixar o local. Não há prazo para que isso ocorra. Começou o ano legislativo no Brasil. Troca de farpas dá o tom na volta do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu as emendas parlamentares. Antes, no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso havia afirmado que democracia precisa de agentes públicos não eleitos. 662 páginas tem o documento entregue pelo governo Lula com as prioridades para este ano de 2025. Mas a manchete do Estadão de hoje é esse assunto internacional. Comércio internacional. Canadá e México indicam reforço na fronteira e Trump adia tarifaço. Após acordos com México e Canadá, o presidente Donald Trump decidiu adiar por 30 dias a taxação de 25% sobre produtos dos dois países. O entendimento envolveu promessas dos vizinhos de reforço da vigilância na fronteira para coibir o tráfico de drogas e a imigração ilegal. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum se comprometeu a enviar 10 mil soldados para a região. Trump disse que os agentes mexicanos seriam deslocados para interromper o fluxo de fentanil e de migrantes ilegais. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que o país vai destinar 1,3 bilhão de dólares, algo em torno de 7,5 bilhões de reais, para a segurança na fronteira com os Estados Unidos e indicará um quizzá para combater o narcotráfico. Os Estados Unidos mantiveram a tarifa de 10% sobre itens da China, mas Trump disse que ainda conversará esta semana com o presidente da China, o Xi Jinping. Sobre essa taxação, a China se queixa na Organização Mundial do Comércio e diz que avalia medidas. Para o embaixador do país nas Nações Unidas, não há vencedor em guerra comercial. Emmanuel Macron, o presidente da França, defende que a União Europeia reaja caso seja taxada pelos Estados Unidos. Ainda na área internacional, 43 bilhões de dólares em projetos. O secretário do governo dos Estados Unidos, o Elon Musk, quer o fim de agência humanitária que fornece 40% da ajuda no mundo. O bilionário empregado por Trump disse que essa agência será fechada. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que assumirá a entidade. Corte assistencial não torna os Estados Unidos mais forte. Antes de ver Netanyahu,
que é o primeiro-ministro de Israel, o Donald Trump questiona o futuro de trégua da guerra em Gaza. O Estadão também traz no seu caderno de cultura, que é o C2, como destaque na capa, o Grammy, o festival do Grammy ontem, que premiou Beyoncé, a cantora Beyoncé, como melhor álbum e exalta a diversidade. Incursão pela música country deu à cantora o prêmio de melhor álbum. O rapper Kendrick Lamar também saiu consagrado. Agora na área de esportes, Coringa da Vila, Lima, bicampeão mundial no Santos na época de Pelé, morre aos 83 anos. Caderno de Economia e Negócios. Mercado eleva a projeção de inflação em 2025 e 2026. Com Camila Pitanga, Beleza Fatal é novela que parece série. Ainda na área de esportes, não é brincadeira. Pressão sobre adolescentes no futebol se equipara à dos profissionais. Nos clubes, atletas que nem chegaram aos 14 anos de idade enfrentam cobranças que podem afetar o seu desenvolvimento. E na área do clima, o Estadão traz uma entrevista hoje exclusiva com Ana Sanches. Ela que é a diretora executiva da empresa Anglo-American no Brasil. E ela disse: sustentabilidade é um caminho sem volta. Para a executiva, mineração tem papel estratégico na transição energética. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Jornal O Globo. E no alto da capa, o Globo também destaca o prêmio Grammy. Prêmio faz justiça a Beyoncé e consagra o rapper Kendrick Lamar. Beyoncé ganhou pela primeira vez como o melhor álbum do ano e Lamar foi o principal vencedor da noite. Esperança se queixou de desfeita com o cantor Milton Nascimento, que não foi chamado lá para o palco, ficou na arquibancada. Mas a manchete do jornal também é essa matéria internacional. Trégua entre vizinhos. Trump recua e faz acordo para suspender tributos a Canadá e México. Dias depois de abalar o mundo com o anúncio do tarifaço a produtos importados de Canadá, México e China, o que desconfiguraria o comércio global, Donald Trump recuou. Em conversas com a presidente mexicana e o premier canadense, o americano adiou as medidas por um mês em troca do compromisso de os países vizinhos reforçarem a vigilância nas fronteiras contra a entrada da droga fentanil, droga que assola metrópoles nos Estados Unidos. Trump conversa hoje com a China e pode revogar a decisão de tributar em 10% os produtos chineses. Sobre o assunto, tem outra matéria que correlata dizendo que as perdas e ganhos indiretos para o Brasil nessa guerra comercial dos Estados Unidos com Canadá, México e China e provavelmente com
os países da União Europeia. Aqui no Brasil, na área de política, o jornal o Globo destaca que ontem, na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, o governo dará aval à pesquisa por petróleo na margem equatorial, garante Lula ao novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele que é lá da região, ele é do Amapá. O tema que divide alas do governo foi um dos assuntos no encontro entre o presidente da República e os novos chefes do Congresso, como informou o colunista Lauro Jardim. A Guerra dos Bonés também é destaque na capa do jornal Globo. A política brasileira na fase da Batalha dos Bonés. É a batalha midiática. Moda lançada por Trump nos Estados Unidos, ganhou o Congresso ontem em Brasília. Primeiro, os governistas adotaram frase sugerida pelo marqueteiro de Lula, que é hoje o ministro, o secretário de comunicação da presidência da República. E ontem, os bolsonaristas de oposição responderam também com outro boné que eles usaram lá no Congresso Nacional. O jornal O Globo traz uma pesquisa hoje, que foi divulgada ontem, dizendo que mostra essa pesquisa do Instituto Quest, mostra Lula à frente para a disputa de 2026 e direita mostra os candidatos de direita divididos. A foto, outra foto de destaque no jornal Globo, aqui é no plenário do Supremo Tribunal Federal, o STF, na reabertura do ano judiciário. Diz assim a legenda da foto: discursos de harmonia em clima amistoso, com a presença dos presidentes do Executivo, dos poderes Executivo, Legislativo e do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o presidente do STF, é esse que está aqui no centro da foto, é o ministro Luiz Roberto Barroso, em discurso na abertura do ano do Judiciário, lembrou os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e destacou o papel da Corte em questões sensíveis. Da esquerda para a direita, o primeiro é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Esse segundo aqui, sorridente, é o senador Davi Alcolumbre. Pela segunda vez ele foi eleito para presidir o Senado Federal. Como eu disse aqui, esse no centro é o presidente do Supremo, ministro Barroso. Esse é o presidente Lula. E, por último, é o deputado federal Hugo Mota, é o novo presidente da Câmara Federal, ele que é filiado ao Republicanos da Paraíba. Ainda chamada de capa do Globo, num café virtual, o ChatGPT e a empresa DeepSeek da China debatem o temor humano sobre a inteligência artificial. A desconfiança dos humanos, os limites e o futuro da inteligência artificial foram alguns dos temas do diálogo entre o americano ChatGPT e a chinesa DeepSeek, conduzido por Juliana Calzin. Abre aspas.
No começo, os humanos duvidam, depois supervalorizam e aí entram em pânico. Um dia vira parte da rotina sem drama, diz a plataforma ocidental. Abre aspas para outra frase. A gente está aqui para ajudar, não substituir ou dominar. Fecha aspas, promete a rival asiática da China. Ainda na área internacional, Elon Musk amplia influência no governo. Em queda de braço com a agência humanitária USAID, o bilionário diz que convenceu Donald Trump a fechar essa agência humanitária com ajuda mundo afora. No Rio de Janeiro, o deputado Bacelar é reeleito para a presidência da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e foi eleito por unanimidade. Algo inédito na Assembleia do Rio. Deputado do União Brasil recebeu 100% dos votos, incluindo as bancadas do PT e PSOL. E o Bacelar é inimigo político do prefeito do Rio, o Eduardo Paes. Brasileiros na Rússia, destino atraente apesar da guerra com a Ucrânia. Altos salários e qualidade de vida, apesar do conflito, fazem Brasil seu país com mais jogadores no futebol russo. Essas duas fotos é para o jornal Globo mostrar a rotina das nossas metrópoles, o dia a dia. Do lado esquerdo é a rotina no Rio de Janeiro. E qual é a rotina do Rio de Janeiro? Violência. Violência. A gente foi alvo de diversos disparos e estirado no asfalto. Teve o celular roubado por um motorista. No Rio, violência faz outra morte em via expressa. Um arrastão na manhã de ontem, na linha amarela, resultou na morte do agente Alexander Carvalho. 2 carros foram levados. Em 4 dias, houve quase 800 roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro. E a rotina em São Paulo? É essa foto aqui da direita com o bairro Jardim Pantanal alagado. Desde sábado, diz assim: submerso, inundação é problema crônico no bairro que fica na várzea do Rio Tietê e é o mais castigado com as chuvas. Sempre alagada, São Paulo quer deslocar um bairro inteiro. Após 3 dias de enchente ininterrupta em Jardim Pantanal, bairro localizado na zona leste da capital paulista, o prefeito Ricardo Nunes disse não vê outra solução que não seja remover os moradores que, por sua vez, rechaçaram a proposta. O governo quer pagar o morador para ele sair do bairro, porque, segundo ele, construir um dique para represar as águas sai muito caro. Agora vamos para Brasília. O Correio Brasiliense. E a manchete do Correio Brasiliense é a reabertura do Congresso e do Poder Judiciário. Congresso e STF marcam limites entre os poderes. E a foto é a cerimônia lá no plenário da Câmara Federal, na sessão do Congresso Nacional. Congresso Nacional reunido
é quando as duas casas estão juntas. A Câmara Federal, com os seus 513 deputados, e o Senado Federal, com os seus 81 senadores. Diz assim o texto da manchete do Correio Brasiliense. Na abertura do ano político em Brasília, chefes de poderes da República deixaram claro que pretendem exercer seus papéis. O presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, ele que é do União Brasil do Amapá, disse ser essencial que cada poder respeite suas funções e limites. Ele disse: o Congresso tem sua autonomia e suas prerrogativas. Completou ele em uma referência às emendas parlamentares. Mais cedo, no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que as democracias reservam uma parcela de poder a agentes públicos não eleitos, para que permaneçam imunes às paixões de momento. Ainda na área de política, é a foto aqui dos três representando os três mosquiteiros. Olha aqui os três com as mãos todas juntas. Aqui do lado esquerdo, o Hugo Mota, presidente da Câmara. No centro, o presidente Lula. E aqui na direita, o senador Davi Alcolumbre. E essa foto foi tirada no café da manhã ontem, que foi o primeiro encontro dos três no Palácio, foi a primeira conversa dos três no Palácio do Planalto. Diz assim o texto desta foto: troca de gentilezas na conversa com Lula. Recebidos pelo chefe do Executivo no Palácio do Planalto, os presidentes Hugo Mota, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado, afirmaram que vão cooperar com o governo para a implantação de uma agenda positiva a fim de dar resposta ao povo brasileiro. Outra chamada de capa do Correio é dizendo que o ministro José Múcio, disse a Lula que vai ficar no Ministério da Defesa. Isso depois de Lula fazer esse apelo para que ele não deixasse o ministério. Esta foto de uma jovem, aqui toda colorida, deve ser medicina, UNB. Dia de conquista. Novos calouros, amigos e familiares fizeram a festa ontem no Teatro de Arena, no campus Darcy Ribeiro, com a divulgação da lista dos aprovados no vestibular da Universidade de Brasília, a UNB. Essa foto é da Bruna dos Reis, que passou para o curso de medicina e comemorou com a mãe e duas amigas a aprovação para o curso de medicina, que realmente é muito difícil de passar. Tem que ter as melhores notas para conseguir uma vaga para o curso de medicina. Não é só em Brasília, não. É em todo o país. Ainda matéria chamada de capa do Correio Brasiliense, uma entrevista com o Wellington Luiz, é sobre a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Matérias a serem debatidas, disse ao Correio Brasiliense o presidente da CLDF, que reabre os trabalhos hoje. Vamos abrir mão. Integrante da mesa diretora, deputada, mesa diretora da Câmara Distrital,
de Brasília. Brasília não tem Assembleia Legislativa, lá é chamada Câmara Distrital. E integrante da mesa diretora, a deputada delegada Karina, afirma que a Câmara vai lutar pelas prerrogativas parlamentares. Judiciário mais perto da inteligência artificial. Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, se prepara para regulamentar inteligência artificial, afirma Luiz Bandeira de Melo ao podcast do Correio Brasiliense. O Correio faz uma homenagem póstuma a Eurides Brito, ela que foi deputada federal. Adeus à professora Eurides Brito. A dedicação à educação no Distrito Federal e o combate ao analfabetismo foram o destaque da vida da ex-deputada Eurides Brito, que morreu ontem aos 87 anos. No caderno de esportes, a chamada de capa é dizendo que o time do Botafogo tem pressa. Há um mês sem técnico e com alguns convites recusados, o time aposta no nome do ex-comandante da seleção brasileira. Tite surge no horizonte do time alvinegro. E na área internacional, a matéria que é manchete do Globo, do Estadão e da Folha de São Paulo, é chamada de capa também do Correio Brasiliense. Após tarifaço, Trump fecha acordo com México e com o Canadá. A guerra comercial, detonada pelo chefe da Casa Branca no fim de semana, abalou os mercados pelo mundo, com forte alta do dólar e queda na maior parte das bolsas de valores. Mas o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, com o adiamento por um mês do aumento em 25% nas alíquotas de exportação, provocou uma distensão temporária nesse mercado internacional. Analistas comentam ao Correio Brasiliense os possíveis desdobramentos no Brasil. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete do jornal O Povo é para uma frase dita ontem na Assembleia Legislativa do Ceará pelo governador Eumano de Freitas. Violência no Ceará, abre aspas, ainda estou muito insatisfeito com a segurança, fecha aspas, diz Eumano. Horas após essa declaração, o governo trocou o comando ou o comandante da Polícia Militar do Ceará. Essas duas fotos é para ilustrar uma matéria na área de cultura e outra na área de cidades. E aqui, como vocês podem ver, é um cemitério. Aqui as lápides. E essa aqui é da Maria do Carmo Costa Nascimento. Isso é uma foto para dizer que lotação nos cemitérios de Fortaleza. 4 dos 5 cemitérios públicos de Fortaleza estão com capacidade máxima e sepultam apenas pessoas que já tenham familiares ali enterrados. Isso nos cemitérios públicos. Lotação, capacidade máxima esgotada. E esta outra foto desta jovem, ela é a secretária de Cultura, a nova secretária de Cultura da Prefeitura de Fortaleza, nomeada pelo prefeito, o novo prefeito Evandro Leitão. E esta
Essa entrevista está hoje no caderno Vida e Arte. Titular da Secult-For, que é a Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Helena Barbosa, fala nessa entrevista no caderno Vida e Arte sobre descentralização das políticas culturais na capital do estado. Ainda chamada de capa do jornal O Povo, na área de política, prefeito Evandro Leitão alega ter herdado dívida de 4,6 bilhões de reais do ex-prefeito José Sarto, e essa dívida deve ser paga em 4 anos. Ele disse isso ontem no discurso dele na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Fortaleza. E no caderno de economia, outra matéria também com o prefeito Evandro Leitão. O prefeito afirma que 90% das obras públicas de Fortaleza foram paralisadas. Também o Evandro criticando a herança que recebeu do ex-prefeito José Sarto. Na área de esportes, do jogo Fortaleza visita o Sport, lá em Recife, em jogo tenso e com reviravolta sobre público. E por que essa reviravolta sobre público? Porque a governadora de Pernambuco e o prefeito de Recife tinham determinado que o jogo entre Fortaleza e o Sport seria de portões fechados, quer dizer, sem público, por conta daqueles ataques, aquela briga que houve no fim de semana lá em Recife, entre as torcidas organizadas. E ontem, a Justiça, um membro da Justiça, desfez a decisão do Poder Executivo e autorizou a realização do jogo com a presença de público. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025. Samsung, a empresa Samsung, herdeiro e chairman da empresa, é absolvido das acusações de fraude contábil e manipulação de ações. Na área de agronegócios, maior distribuidora de insumos do país, a empresa Lavoro registra prejuízo e vai fechar 70 de suas 187 lojas no Brasil. Fundos de pensão. Previ divulga política de investimento em 2025 e 2031. É possível ignorar uma Selic que aponta para 15%, diz Paula Gotto. A manchete do Valor Econômico é sobre esse assunto da política internacional. Trump suspende tarifas sobre o México e Canadá por 30 dias. O americano chega a acordo após presidente mexicana e premier do canadense, o Trudeau, anunciarem reforço na segurança da fronteira entre Canadá e Estados Unidos e México e Estados Unidos. Impacto sobre inflação deve ser expressivo. A foto de destaque no Valor Econômico é aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal,
na reabertura dos trabalhos do ano do Judiciário. Os chefes dos três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo, compareceram ao plenário do Supremo Tribunal Federal na abertura do ano judiciário. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou a invasão do STF no dia 8 de janeiro e destacou a volta da normalidade plena. Presente à cerimônia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse que a PGR está pronta para cumprir seu papel, no momento em que se aguarda a denúncia contra os investigados pela tentativa de golpe de Estado. Programas de recompra de ações disparam em 2024. Equilíbrio fiscal e emendas parlamentares marcam os discursos na volta do Congresso Nacional. Produção cai, mas Petrobras cumpre metas. Infraestrutura social pode girar 15,4 bilhões de reais. Exclusão de imposto de renda e CLC e tragédia de Mariana, municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, têm até 6 de março para aderir ao acordo firmado entre União, Estados e a mineradora Samarco. Com essas notícias da capa do Valor Econômico, depois dessa apresentação nas páginas internas da Folha de São Paulo, Edson, os editoriais de hoje tratam dos seguintes assuntos. O primeiro, fraqueza de Haddad se deve à política econômica de Lula. Presidente da República é o verdadeiro titular da Fazenda. Infelizmente, para o país, a despeito de declarações sensatas, ministro não tem como se contrapor a desejos do chefe e gastança prevalece. O outro editorial. Trump usa até tragédia aérea para guerra cultural. Republicano aproveita acidente mortífero para atacar, sem evidências, políticas de diversidade. Em vez de estimular debate legítimo sobre o tema, cria campanha disruptiva que mina instituições e acirra polarização. Páginas de política da Folha de São Paulo. Primeira matéria dizendo que o Supremo e Congresso pregam harmonia e relação franca, mas mantém desconfianças. Barroso, Alcolumbre e Hugo Mota reforçam troca de recados e embate sobre emendas parlamentares ronda a relação entre os poderes. Outra matéria. Barroso nega pedido da Polícia Federal e o ministro Cássio irá relatar a apuração que cita o deputado federal Elmar Nascimento. Abertura do Legislativo tem guerra de bonés entre governistas e oposição. Lula chama Alcolumbre e Mota de amigos e promete ouvir a opinião do Congresso. Novos presidentes do Senado e da Câmara falam em ajudar o governo e pregam harmonia entre poderes. Petista bate rivais em 2026, mas vê cantor sertanejo próximo, diz pesquisa Quest. OAB de São Paulo arquiva representação contra Ives Gandra por incitar atos golpistas. O ministro José Múcio
decide permanecer no comando do Ministério da Defesa após apelo feito pelo Lula. O presidente afirmou a ministro que relatou o desejo de deixar cargo na reforma ministerial, que clima entre militares segue instável. Com secretários e coronel, o governador Tarcísio de Freitas faz ofensiva na Assembleia Legislativa de São Paulo e negocia até com o PT. O governo do estado tenta vencer resistências e projeto de lei que introduz mudanças na Polícia Civil, pauta da segurança, é tida como prioritária para pavimentar a estrada política para 2026. Rival do prefeito Eduardo Paes é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com apelos à candidatura ao governo em 2026. Editoria de mercado. Donald Trump suspende por 30 dias a aplicação de tarifas contra o México e Canadá. Mercado vira após adiamento de tarifas e dólar recua pelo 11º dia seguido e fecha ontem no Brasil a R$ 5,81. Moeda dos Estados Unidos, que à tarde fora a R$ 5,90, chega à maior sequência de desvalorização em 20 anos e acumula perdas de 5,9% já neste ano de 2025. Recorde do preço do café faz o agro de Minas Gerais superar exportações da mineração pela primeira vez. Haddad se aproxima do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara, Hugo Mota, para proteger a agenda econômica. Reforma do imposto de renda e outras prioridades na economia dependem do legislativo. Ideia é que restabelecer canal direto com a dupla Alcolumbre e Mota reduziria o risco de desidratação das medidas. Lula cita compromisso fiscal e insiste em isenção do imposto de renda em mensagem de mais de 600 páginas ao Congresso Nacional. O presidente defende foco na arrecadação, não no corte de direitos das camadas mais pobres e minimiza o déficit de estatais federais. O programa de reciclagem dá cashback e evita emissão de 4.700 toneladas de gás carbônico, o CO2. Aplicativo por hora disponível apenas na Bahia e no Paraná, tem cerca de 50 mil inscritos. Fundadora planeja abrir mais pontos de coleta neste ano. Biografia do empresário Bill Gates dá pistas do caminho para sua fortuna. Justiça declara a falência da editora 3, que publica a revista Isto É uma revista semanal jornalística. Dona da empresa Alfa e da empresa 89, família Camargo compra a Rádio Transamérica. Em crise, a empresa Voipaz pede reestruturação financeira à Justiça de São Paulo. A empresa JBS dos irmãos Batista
concorda em pagar 83 milhões de dólares em acordo nos Estados Unidos. Reajuste de 4,77% no INSS, acima do mínimo, entra em vigor. Empréstimo consignado do INSS tem alta de 30% em 2024 e bate 103 bilhões de reais emprestado. Agora na editoria de Mundo do jornal o Folha de São Paulo. Brasileiros usam aplicativos de celular e evitam lojas típicas para driblar batidas dos agentes da migração dos Estados Unidos. Entidades espalham cartazes com números de contato para prestar auxílio a pessoas afetadas por operações policiais em meio à ofensiva de Trump contra os imigrantes. Estados Unidos lideram ajuda externa, mas não estão no top 20 em proporção do PIB. Premier é poupado por socialistas e impõe orçamento público na França. Atentado à bomba mata líder paramilitar pró-Rússia em Moscou. Esse líder paramilitar, é ucraniano. Na editoria de Cotidiano, a primeira matéria é sobre as enchentes em São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes atrasa em quase 1 ano e meio obra de drenagem na zona leste de São Paulo. Pancadas de chuva devem continuar ao menos até amanhã. Velocidade da água assusta moradores no Jardim Pantanal. Ansiosos para usar o celular, alunos saem com aparelhos na mão após o primeiro dia de aula. Na rede estadual de São Paulo, estudantes puderam guardar os smartphones na mochila, na estreia das leis que proíbem o uso do aparelho no ambiente escolar. Fiação elétrica enterrada vai de 0,1% a 18,7% em 5 capitais brasileiras. Apontada como principal barreira contra apagões causados por temporais, medida precisa de estudos para adoção e o custeio. O Distrito Federal tem a maior rede elétrica subterrânea, com 4.200 quilômetros de fios abaixo do solo. Mas nas outras capitais brasileiras, como está essa situação? Diz assim esse gráfico da Folha de São Paulo. Enterramento de fiação das empresas que abastecem as 5 maiores cidades do Brasil. A empresa Neoenergia em Brasília, ela já fez 18,7% do total. A Light, no Rio de Janeiro, já enterrou fiação elétrica 12,3% do total. A Enel, em São Paulo, já realizou a fiação subterrânea em 7,1% lá em São Paulo. A mesma empresa que distribui energia elétrica em Brasília, a Neoenergia, lá ela também é responsável pela distribuição elétrica na Bahia. Lá na Bahia,
só 0,2% tem fiação debaixo da terra. E no Ceará? O Ceará é o último colocado nesta medida que coloca a fiação elétrica debaixo do solo. A Enel do Ceará só executou 0,1% do total. Perde até para o estado da Bahia. E no texto, ao falar dessas duas capitais, Salvador, não é, e Fortaleza, diz assim: já na Bahia e no Ceará, as redes são predominantemente rurais. As redes debaixo do chão. Em Fortaleza, uma lei municipal determinou o enterramento completo da fiação até o ano de 2034. O tema, como em São Paulo, foi parar na Justiça. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, a Enel afirmou que a administração municipal usurpou a competência legal sobre o tema. Abre aspas. Atualmente, esta ação judicial está aguardando manifestação do juízo acerca do pedido de reconsideração de sua decisão que declinou da sua competência em face da Justiça Eleitoral. Fecha aspas. Já na Bahia, onde a Neoenergia Coelba é a responsável pelo fornecimento a 414 dos 417 municípios, incluindo a capital Salvador, uma lei estadual de 2018 determinava o enterramento de fiação em 5 anos na capital e em 10 anos no restante do estado. Sem regulamentação, não houve mudanças lá na Bahia. E aqui, quando diz que a rede elétrica enterrada hoje, nesse 0,01%, está predominantemente no interior, é porque Sobral, a sede, enterrou a sua fiação. A sua fiação já é toda por debaixo do chão. Aqui em Fortaleza, essa medida ainda não foi tomada. Outra matéria nas páginas de cotidiano da Folha de São Paulo. Mãe de família envenenada no Piauí confessa ter matado a vizinha com café envenenado, diz polícia. O Supremo Tribunal Federal mantém condenação e prisão de réus da Boate Kiss. E essa Boate Kiss fica lá no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Página de saúde. Mudanças climáticas podem ampliar a exposição a fatores de risco de câncer. Página de esportes. Violência no Recife assusta e campeonato pernambucano terá modelo de torcida única. Não mais, porque ontem uma decisão monocrática judicial abriu as portas dos estádios para o jogo, que é o próximo jogo, entre Sport e o time do Fortaleza. Na capa do Caderno Ilustrada, na sola da bota, a cantora Beyoncé, recordista do Grammy, leva seu primeiro troféu de álbum do ano com um disco country, dando fim a jejum histórico na festa da música. E aqui estampa a capa do Ilustrada a foto da cantora. O filme que disputa o Oscar
usa o jazz para contar um crime que marcou a Guerra Fria. Documentário Trilha Sonora para um Golpe de Estado, da Bélgica, investiga assassinato brutal do premier da República Democrática do Congo. Aqui as fotos da premiação do Grammy, que é o maior prêmio mundial da música. Ainda no Grammy, o que chamou a atenção foi o look, né? A vestimenta das mulheres. Tapete vermelho do Grammy explora o escapismo proposto em desfiles de moda. No caderno de veículos, a matéria principal é dizendo que carros dos anos 90 vira sonho de consumo de colecionadores, mas manutenção precisa entrar na conta. Valorização de nacionais, de veículos nacionais, como o GTI, o Gol GTI da Volkswagen, ou importados com 30 anos, movimenta o mercado e as oficinas. Ainda no caderno de veículos, o ACEMAN é o novo SUV elétrico da Mini, mantém a essência esportiva da marca. Agora vamos para as páginas internas do Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão, a primeira nota diz o seguinte: aprovação popular definirá apoio de partidos a Lula em 2026, diz o líder do governo no Congresso Nacional. Apesar de aparecer à frente dos adversários na pesquisa Quest desta semana, o presidente Lula e seus líderes sabem o apoio de partidos que hoje estão em sua base aliada não está garantido para 2026. Diante da série de desgastes com a população, da crise do Pix ao incômodo com os preços dos alimentos, governistas mantêm o alerta. Para o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele que é do PT do Amapá, só o argumento da popularidade, agora em queda, garantirá o apoio ou, pelo menos, a neutralidade das legendas de centro-direita nas próximas eleições. A reforma ministerial pode até melhorar a governabilidade neste ano, na visão dele, mas o fator principal para formar o arco de alianças para a reeleição, uma possível reeleição, será a aprovação popular. Abre aspas para citar uma frase do senador Randolph. É lógico, diz ele, que vamos nos esforçar para que a mesma coalizão que governa hoje seja a que apresenta a candidatura. Mas essa conta, para ser fechada, depende muito também de que nível o governo vai chegar até 2026. A pesquisa ontem do Quest, da corrida presidencial, não neutralizou a constatação da queda livre na popularidade do governo Lula. A velocidade da desaprovação em 2 meses deixa líderes do Centrão descrentes na reversão desse quadro. Abre aspas. Aí fica difícil pedir voto para Lula com risco de perder o próprio voto, disse para a coluna um ex-ministro com cadeira na Câmara Federal que não quis se identificar. Agora vamos para a página de editoriais do Estadão. Primeiro editorial: a sagração do orçamento secreto. Mais que os trunfos pessoais de Hugo Mota e Davi Alcolumbre,
Eleição para presidências da Câmara e do Senado representa a perpetuação de um modelo de poder fora de controle. Outro editorial: o ativismo do STF em números. Desde 2019, a Corte declarou 88 omissões inconstitucionais dos demais poderes, contra apenas 62 entre 1990 e 2018. Isso dá a dimensão da disposição do STF de se intrometer na seara política. Páginas de política do Estadão. Alfinetadas e recados marcam volta do Congresso e do Poder Judiciário. Davi Alcolumbre defende emendas parlamentares. Lula afirma que ouvirá congressistas sempre. E presidente do STF, ministro Barroso, diz que cabe à Corte decidir as questões mais divisivas. Lula aparece à frente dos rivais nessa pesquisa do Instituto Quest sobre as eleições presidenciais de 2026, do próximo ano. Diz o texto do Estadão. Vários nomes foram testados contra petista, incluindo o do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, incluindo o influencer que foi candidato a prefeito de São Paulo, o Pablo Marçal, incluindo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, incluindo o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, e incluindo Eduardo Bolsonaro e até mesmo o cantor sertanejo Gustavo Lima. Aí, cenário estimulado, a pesquisa Genial Quest ouviu 4.500 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de janeiro passado. Cenário estimulado em que o nome dos candidatos é apresentado para os entrevistados. A pergunta é assim: se os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Aí cita o nome dos possíveis candidatos. Então, nessa pesquisa estimulada, o Lula aparece com 30%, o Tarcísio de Freitas com 13%, o Gustavo Lima, que é o cantor sertanejo, que hoje está sem partido, com 12%, o Pablo Marçal, que é influencer e manja aí de redes sociais, ele que foi candidato a prefeito em outubro passado de São Paulo, aparece com 11%, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, aparece com 9%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 3%, Ronaldo Caiado, governador do Goiás, com 3%, o número de indecisos 5% e brancos e nulos 14%. São esses os números desta pesquisa publicada pelo Jornal Globo e pelo Estadão. Ainda nas páginas de política, uma matéria dizendo que o Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União que suspenda a contratação de empresa investigada pelo STF. Editoria Internacional.
Elon Musk quer fechar a agência de ajuda humanitária dos Estados Unidos. Corte assistencial não torna o país mais forte. Antes de reunião com o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, o presidente Donald Trump questiona trégua na faixa de Gaza. Explosão em Moscou mata líder paramilitar ucraniano pró-Rússia. Editoria de Metrópole. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, quer pagar para tirar morador lá do bairro Jardim Pantanal, que volta a alagar. Advogados de policiais militares de São Paulo, suspeitos de matar o delator do PCC, o advogado desses policiais, é alvo de atentado. E aqui como é que ficou o carro dele. Janela ao lado do banco do motorista da Saveiro ficou com o vidro totalmente destruído por disparos de bala. O carro foi atingido por tiros na cidade de Sorocaba e o rosto da vítima, do advogado, ficou ferido. Ainda não se sabe se o crime está ligado à defesa, ao trabalho que ele faz de defesa dos policiais militares. Traficante é preso pela Polícia Federal após procedimento para mudar o rosto, procedimento cirurgia plástica. No caderno de esportes, o time do Corinthians vence o Novo Horizontino e já pensa no derby. O time do Santos lamenta a morte de Lima, o Coringa da Vila Belmiro. Caderno de Economia e Negócios. Trump adia tarifas após acordo com México e Canadá sobre fronteiras. A Organização Mundial do Comércio, a China afirma que avalia contramedidas e taxação viola regras. Para analistas, ações têm pouco efeito nas fronteiras. Congresso, sob nova direção, deve deixar projetos fiscais para o Planalto. Alimentos pesam e inflação dos mais pobres chega a 5,14% em São Paulo. Mercado volta a elevar projeções para a inflação em 2025 e em 2026, mostra a empresa Focus. Com tarifa dos Estados Unidos, o petróleo tem alta de até 0,87%. Venda de derivados da Petrobras sobe 1,4% no Brasil. Uma entrevista com Ana Sanches, ela que é a diretora executiva da Anglo American no Brasil, e ela diz que a sustentabilidade é um caminho sem volta. Para a executiva, a mineração tem papel estratégico na transição energética. Pressionada pelo DeepSeek, a empresa Big Tech OpenAI tem nova ferramenta de inteligência artificial. Justiça decreta a falência da editora 3, que imprime a revista semanal Isto É. Caderno 2 do Estadão, o destaque é para a música, o prêmio Grammy consagra Beyoncé e Kendrick Lamar, que é um rap, e opta por diversidade ao premiar. Presença de nomes importantes
ajuda a afastar a academia das recentes acusações de racismo. Discursos de vencedores e homenagens celebram imigrantes e a cultura queer. Em um ano de vale tudo, Beleza Fatal sai na frente. Quando as categorias de base viram uma selva. Essa matéria é sobre a pressão que é feita em crianças e adolescentes que enfrentam cobranças que põem desempenho e constituição de identidade em risco. Isso aí para as categorias de base do futebol. E agora vamos para o jornal O Globo, as páginas internas do jornal o Globo. E na página de editoriais, são 2. O primeiro é sobre assunto internacional. Tarifas de Trump terão efeito nefasto em todo o mundo. Não se sabe até que ponto ele levará a cabo suas ameaças, mas uma guerra comercial terá custo alto para todos os lados. Segundo o editorial do jornal o Globo, morte de policial chama a atenção para risco das operações nas favelas do Rio de Janeiro. Ao discutir tema, o Supremo Tribunal Federal precisa estar atento a quem está na linha de frente do combate ao crime. Páginas de política do Globo. Petróleo no Amazonas. Em primeiro encontro, Alcolumbre pressiona e Lula diz que aprovará pesquisa para explorar petróleo na margem equatorial da costa brasileira. Governo negocia vaga para Rodrigo Pacheco, para o senador Rodrigo Pacheco virar ministro. Rodrigo Pacheco deixou sábado a presidência do Senado. O ministro Zé Múcio avisa Planalto que fica no Ministério da Defesa por mais tempo. Cenários para 2026 tem Lula competitivo e direita dividida. A pesquisa Genial Quest mostra que o presidente bateria rivais se as eleições fossem hoje. Sem partido, o cantor sertanejo Gustavo Lima tem a menor desvantagem. E o Gustavo Lima aparece quando na pergunta não entra o nome do governador de São Paulo. Vejam aqui. Quando, nessa primeira fila, primeiro cenário, no primeiro cenário, Lula aparece com 30 e Gustavo Lima, quando tira o nome do Tarcísio de Freitas, quem aparece segundo é o cantor sertanejo Gustavo Lima, com 12% da preferência dos entrevistados, 4.500 pessoas entrevistadas, pois o segundo que aparece, tirando o governador de São Paulo, é o cantor Gustavo Lima, para ser o futuro presidente do Brasil. E ele fica empatado, Gustavo Lima, com o influenciador digital, que é esse empresário Pablo Marçal. Hoje ele é filiado ao PRTB e foi pré-candidato a prefeito de São Paulo. Nunca foi político, é a primeira vez. Como vocês estão vendo, Ciro Gomes, no primeiro cenário, aparece com 9%, num segundo cenário, com 10%, no terceiro cenário, quando tira o nome de Tarcísio de Freitas e de Eduardo Bolsonaro, o Ciro aparece com 12%, e no cenário 3,
quando tira os nomes de Tarcísio de Freitas, do Pablo Marçal e de Eduardo Bolsonaro, o Ciro aparece em terceiro lugar com 13%. E nesse cenário, terceiro cenário, o Lula aparece com 33% das intenções de voto, o Gustavo Lima é o segundo com 18% das intenções de voto e Ciro é o terceiro com 13% das intenções de voto para presidência da República. As eleições só serão em outubro de 2026, mas a imprensa já começa a especular realizando essas pesquisas de opinião. Outra matéria aqui no jornal o Globo. Após críticas por sigilo, a primeira-dama do país, a Janja da Silva, passa a divulgar as agendas. Base e oposição travam guerra de bonés na Câmara Federal. Bolsonaristas reagiram com o slogan "Comida barata novamente" durante a abertura do ano legislativo, após ministros de Lula adotarem o acessório com a frase do marqueteiro Sidônio. Gritos dos dois lados tumultuaram a sessão de abertura do Congresso e geraram reclamação do presidente Davi Alcolumbre. Como eu disse, essa guerra midiática, guerra dos bonés. O ministro do STF, presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, diz que o país volta à normalidade democrática e que cabe ao Supremo temas sensíveis da República. Na volta do recesso, o presidente do Supremo ressaltou o trabalho da Corte e rebateu críticas sobre a remuneração de juízes. O ministro Barroso disse que essas críticas, que são feitas quase que diariamente pelo Estadão e pela Folha de São Paulo, apontando uma lupa para os chamados penduricalhos, ele diz que são injustas. O ministro Nunes Marques, do Supremo, será o relator do caso Rei do Lixo, que envolve os políticos do União Brasil. O ministro Barroso, não acatou o pedido da Polícia Federal para a apuração ficar com o ministro Flávio Dino, que concentraria processos sobre supostos desvios de emendas parlamentares. Portanto, esse caso aqui desse Rei do Lixo, que envolve o pessoal do União Brasil, vai ficar com a relatoria do ministro Nunes Marques. 9 em cada 10 denúncias da Procuradoria-Geral da República, 9 em cada 10 foram sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Agora vamos para a editoria de Brasil do jornal Globo. Onde guardar? Proibição do celular é respeitada na volta às aulas, mas ainda há dúvidas sobre a prática. Onde guardar o aparelho? Após cheias, prefeitura quer mudar um bairro de São Paulo de lugar. E o prefeito aventa a possibilidade de pagar o morador para ele ir para outro lugar, porque, segundo ele, fazer um dique para conter as águas do rio Tietê sai muito caro. Na área de economia, instrumento de pressão, Trump faz acordo com o Canadá e México para adiar tarifas sobre
importações. O Brasil deve ter perdas e ganhos indiretos com essa guerra comercial. Ministro Padilha diz que o governo vai redesenhar o orçamento para 2025. CNU, cronograma é mantido e resultado sai hoje. Isso é do concurso nacional único. Colocamos o DeepSeek e o ChatGPT para conversar. E quem fez isso foi a redação do jornal O Globo. No caderno de Mundo, homem forte de Trump, mudança de status na agência humanitária revela crescente poder de Elon Musk no governo americano. E o Elon Musk está prometendo fechar essa agência para economizar dinheiro nos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chega aos Estados Unidos com impasse sobre acordo do cessar-fogo. A autoridade palestina acusa Israel de limpeza étnica na Cisjordânia. Página de saúde. Mais respostas. Após décadas de avanços, o que a ciência sabe ou não sobre o câncer. Outra matéria. Dormir mais de 60 minutos, 1 hora. Dormir mais de 1 hora à tarde aumenta riscos de saúde. Por que está dizendo isso aqui? O cochilo fora de hora pode ser benéfico, mas apenas entre 20 e 30 minutos. Excesso aumenta o perigo de doenças. Pouco sono pode levar ao tempo excessivo de cochilos para compensar, mas o ideal, dizem especialistas, é privilegiar o descanso noturno, o sono à noite e não de dia. Estados Unidos aprovam óculos que amplificam áudio ao redor de quem usa. Pesquisa mostra que o canabidiol, que vem da maconha, é útil no controle do alcoolismo. Outra substância aqui que é objeto de matéria do jornal Globo. A creatina ajuda a reduzir sintomas da depressão, mostra estudo. E essa creatina é muito usada para quem gosta de andar nas academias. Benefícios do suplemento da creatina podem ir bem além do aumento da força dos músculos, da explosão e da massa muscular. Veja cuidados a serem tomados. Quem toma essa creatina demais. Editoria de Rio de Janeiro, unanimidade na Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, o presidente da casa é eleito com os votos dos 70 deputados estaduais. E o eleito é o deputado Barcelar, ele que é rival do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para uma possível disputa ao governo do estado no próximo ano. Agente de uma instituição aqui da Polícia Militar do Rio é morto na linha amarela. Bandidos fazem arrastão e levam 2 carros em direção à favela da Maré. Em 4 dias, o estado do Rio de Janeiro registrou 798 roubos de veículos, uma média de 200 veículos roubados por dia.
em 24 horas. Segundo a Polícia Militar, a retaliação do crime organizado a operações de repressão. Com estas matérias aqui do Jornal o Globo, nós encerramos o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua audiência, convidando você a permanecer aqui com a programação da TV da Transparência e mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade.